Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Renata, eu sou a médium do canal da Macumba. Eu tô aqui há 3 minutos falando sozinha. E a câmera não estava ligada, não. Ai, eu apangaré mesmo. Acordei agora há pouco, 4h pouca da manhã, com o latido do Belezinho. Belezinho, para quem não me conhece, não conhece meu povo, é meu cachorro. E aí, eu me deparei com um comentário. Eu falei com a moça assim: ô moça, eu te agradeço pela pergunta, mas eu vou fazer um vídeo para te responder. Por que eu acordei e fui olhar o YouTube? Porque eu sou ansiosa? Não. Porque eu tenho extrema responsabilidade com tudo que eu me envolvo, que eu me comprometo, pelo qual eu me decido. E o YouTube, ainda que não tenha sido uma estratégia, ainda que não tenha sido proposital, ainda que seja uma missão, eu tenho compromisso e responsabilidade. Então eu sempre estou atenta, mesmo que não seja de pronto, de imediato, mas eu estou sempre atenta. A moça me perguntou assim: como saber se a pessoa tem axé? Como saber? E deu uma denominação, se o Babalorixá tem axé. Eu não vou responder direcionando a um Babalorixá, né? É um cargo de respeito a quem se deve respeito e responsabilidade. Mas eu vou responder sobre 2 questões que eu me fiz a vida inteira, 2 questionamentos. Como saber se a pessoa tem axé? Isso não é só para quem tem cargo, é qualquer pessoa. E como saber se a pessoa está falando a verdade? Hoje, com 42 anos, eu posso vir aqui e responder. Pelo menos é meu ponto de vista. Eu já fui muito feita de besta. E não foi pouco, não. E não faz muito pouco tempo que mudou, não. E ainda nem mudou. Eu estou no caminho ainda. Nós vivemos uma realidade muito arcaica, com valores, com uma cultura, com uma conduta muito atrasada. Este plano é um plano atrasado. Esta nossa realidade encarnatória, atrasada. Se você for parar para analisar, você vai buscar conhecimento. Conhecimento te liberta. Né? Na Bíblia cristã, é dito que conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que está aí a resposta. Quem tem axé? Quem está falando a verdade? E quem está pronto para a verdade? Quando eu fui enganada na minha vida, eu chegava em lugares onde eu via pessoa com uma vida muito bonita, uma família em ordem, uma organização, a casa, o carro, a mulher impecável, os filhos, a babá, a estrutura financeira. Como também já busquei atendimento espiritual em casas onde a estrutura me assustava, sabe? Festas suntuosas, e a estrutura da casa muito, sabe, muito glamour, muita ostentação, com muita riqueza material, financeira. E eu dizia: esse aqui tem axé, esse tem caminho. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes eu olhei para uma família, para uma empresa, para uma pessoa e falei: essa pessoa tem caminho.
E isso tem axé. Aí tem verdade. Você sabe por quê? Porque ali estava a resposta para a minha vaidade, para o meu ego. Porque os meus olhos queriam ver aquilo ali. Às vezes eu estava num momento financeiramente não tão equilibrado. Às vezes eu estava com um carro não tão bom. Às vezes eu estava com uma frustração pessoal, buscando algo. E aí a vida vai te apresentando opções para você, ó. Ficar perdido, confuso, perder seu foco. Hoje eu posso te falar que quem tem axé, que a pessoa que está falando a verdade, a gente só vai entender quando a gente busca o que está em ordem divina. Tem que estar ligado com o todo. Você sabe quando que eu fui enganada? Quando eu me deixei enganar pelo que era suntuoso, pelo que era belo, pelo que era ostentador, pelo que era grandioso. Você sabe quando eu me deixei enganar? Quando eu vi uma família extremamente irretocável, inabalável, incontestável. E muitas vezes a verdade está no mais simples. Talvez aquela famíliazinha lá, onde a pessoa às vezes passa um aperto, passa uma dificuldade, mas batalha, a mulher batalha junto, e os filhos têm algumas questões internas, mas a família está buscando a melhora para o conjunto. Porque é amor, porque é a verdade. Eu fui muito enganada quando eu chegava numa casa de religião e a pessoa dizia exatamente o que eu queria ouvir. Renata, eu vou resolver seu problema. Porque buscar uma limpeza espiritual, um caminho, um direcionamento é errado? Não. Mas quando você busca o que não é ligado com o todo, o que não está em cima, porque não vai estar embaixo, né? Assim, tudo que está dentro está fora, tudo que está em cima está embaixo. Tudo que é divino é cíclico, é fluido, é leve. Eu errei em procurar atendimento espiritual para tomar um buri, para tomar um ebó, para me limpar, para receber uma reza, para receber uma oração. Não. Eu errei quando eu deixei de buscar em mim a verdade e transferi isso para os outros. Quando eu coloquei a minha vida, as minhas decisões na mão de outra pessoa. Quando eu coloquei os planos de Deus na minha vida, na expectativa de uma família impecável, maravilhosa. Eu errei, gente, e eu fui muito enganada e já perdi muito dinheiro, porque eu simplesmente não queria ouvir a verdade. Em todos esses anos, eu tive um pai de santo, que se chama Rogério Danhaçã. Aqui eu chamo ele de Barravento, onde eu moro. E aí uma vez ele jogou para mim e disse assim: minha filha, não é qualquer um que põe a mão na sua cabeça. Eu não tenho tempo, não tenho saúde e não posso cuidar da sua cabeça. Sua cabeça exige muito cuidado. Sabe o que eu pensei na hora? Caralho! Então o que tá fazendo aí? Se não pode cuidar da minha cabeça. Por quê que ele não pode cuidar da minha cabeça? O que impede ele de cuidar da minha cabeça? Naquele momento, ao invés de eu ser grata e falar, pelo menos ele foi verdadeiro comigo. Ele não me inventou uma lista de não sei quantos ebós, ele não me inventou não sei quantos bichos para matar, ele não me inventou não sei quantas botijas de gás para comprar, porque assim, tem até botijão de gás na lista. Às vezes. São listas intermináveis. E aí você fala assim, gente, mas vai sustentar quantas pessoas? Isso aqui deve ser uma feitura, né?
30 anos de feitura. Uma lista desse tamanho. Aí eu te pergunto, ele tem axé? Para mim, tem e muito. Porque antes de ter axé, ele tem peito para falar a verdade. Para não ficar me passando mel na boca, me enganando. Ele pode soar arrogante, prepotente? Pode. Mas ele é verdadeiro. O barracão dele, a casa de santo dele, é suntuosa, é uma coisa de outro mundo? Não. É dentro de uma comunidade aqui onde eu moro. E é um homem reconhecido internacionalmente. Um homem letrado, um homem que tem propriedade do que fala, domínio do que fala e faz. Mas eu julguei ele como, mas por que não pode cuidar da minha cabeça? Isso é preguiça. Cuida de todo mundo, não pode cuidar de mim? Ele ali estava me dizendo, talvez você possa cuidar. Talvez você, com o seu aprendizado, com tudo que você já vivenciou, talvez você possa fazer por você. E o que for de fato algo dentro de uma ritualística que você não possa colocar as mãos, você se direciona a alguém. Muitas vezes, gente, quando a pessoa te fala não, é porque ou não está em comunhão com o divino, com o todo, não é para você, ou não é o seu momento. Para mim, ele tem axé. Agora, a grande maioria dos outros, talvez não tenham. Quantas famílias hoje eu lido com muita simplicidade e verdade, com muito axé. E eu percebi que o axé está associado a questões do dia a dia, da verdade, do comprometimento, da lealdade, em querer entender o outro, em querer respeitar o outro, em se disponibilizar, em disponibilizar tempo para o outro. Quanta ilusão, gente. Quanta ilusão a gente vive. Então, quem tem axé é quem pode se dar o luxo de falar, não vou fazer, não quero, não preciso. Porque não quer se dispor a perder o que tem talvez de mais valoroso, que é a comunhão com o divino, que é a conduta moral, que é a ética, a responsabilidade. Às vezes aquela esposa, aquele pai, aquele marido, aquele filho, que muitas vezes tem que se sacrificar no dia a dia, e dizem, não, eu não vou me sujar, eu não vou me corromper. Eu posso aceitar aqui uma proposta de 1 milhão, mas isso não vai trazer felicidade para minha família. Para mim, essa família tem axé. Quando ela pode se dar o luxo de falar, não, só pelo dinheiro não vale. Porque não está em comunhão com o divino. Não está em ordem divina. Às vezes, gente, quando eu falo numa consulta assim, não é do seu caminho, a pessoa se contorce na cadeira. Ontem eu atendi uma moça que tudo que eu falei para ela no jogo, ela ficava calada. Não só porque ela sabia de tudo, mas é porque ela queria ouvir uma mentira. Você acha que eu vou ter axé para uma pessoa dessa? Nunca. Para ela eu sou arrogante, prepotente, porque eu disse para ela, isso é o que está aqui. Isso não é uma verdade absoluta, mas é o que o meu jogo está dizendo. O que você vai fazer com isso, aí é do seu coração, da sua decisão, do seu caminho. Eu não posso influenciar. Mas ela não gostou. A grande maioria não gosta. A grande maioria senta aqui e eu falo, não tem caminho. Não precisa acender uma vela. Não caça. Quiser fazer alguma coisa, faça lá. Está lá o canal ensinando. Sabe o que elas fazem? Elas dão as costas e vão consultar outro. Elas dão as costas e vão buscar a ajuda de outro. Elas dão as costas e vão fazer feitiço com outro. Elas estão erradas? Não. Elas estão certas. Eu sou dona da razão? Não. Mas eu posso me dar o luxo de ser verdadeira. Porque ser verdadeira é luxo.
Eu posso andar com um carro que me arrumaram uma presepada com ele por enganação. Mas por que me arrumaram essa presepada toda? Porque eu julguei o outro pelo meu caráter. Eu fui enganada? Não. Eu fui inconsequente. Porque eu tenho esse caráter, essa conduta, o outro vai ter comigo? Não. E ele me provou isso. Mas inconscientemente eu ouvia: tem caroço nesse angu, Renata. Não acredito nesse cabra. E eu, com a minha vaidade de ser boa, mas eu sou boa. Não, mas o que custa? Para que eu vou desconfiar do moço? Para quê? Para não tomar. E aí quando eu tomo, eu tenho que culpar quem? A ele que me enganou ou a eu que permiti? Eu que permiti. Não tinha como eu saber? Tinha. Porque existe uma centelha divina que fala dentro de cada um. E falou no meu coração. Como cada vez que eu fui enganada. Tudo que começa errado, minha filha, termina errado. Tudo que começa com muita firula, com muito tititã, com muito mimo, te alisando demais, é mentira. Eu fui enganada quando eu fui envaidecida, quando eu tive meu ego acima de tudo. Eu fui enganada quando eu olhei para o macho e o macho falou: eu te amo, você é a mulher da minha vida. Eu mato e morro por sua causa, você é maravilhosa. E eu lá de touca, igual o seu boneco. E eu lá horrorosa. Ele estava comigo? Não, ele estava às vezes com o meu conforto, com a condição que eu tinha, sozinha, dona da minha casa, da minha vida, das minhas contas, meus boletos. Ele não amava a mim, ele amava a condição que eu proporcionava a ele. Ele me enganou? Não, eu permiti que eu fosse enganada. Porque se a gente buscar a comunhão com o divino, com Deus, com os orixás, com a centelha divina, com o todo, com o criador de tudo que é, nós vamos entender. E às vezes a gente vai falando: é melhor eu ficar sozinha. Mas a gente quer alimentar o ego. A gente quer alimentar a vaidade. Então, infelizmente, todos os dias, hoje, principalmente, eu percebo que nós nos vendemos por desespero, por ego, por vaidade, por não saber esperar, por não saber respeitar o tempo de cada coisa, por não querer ouvir a verdade, mas principalmente porque a gente não busca a centelha, o todo, a orientação de cima. Estudem, leiam, conhecimento liberta. Não existe uma verdade absoluta. Eu sempre recomendo: leiam Tesla, leiam Hermes Trismegisto, ouçam Saint-Germain, façam decretos, ouçam Hertz. A magia é importantíssima. É uma defesa. Advogado de pobre é Exu, defesa de pobre é Macumba. Fora isso, temos um universo que está aí, para ser desfrutado. Um beijo.